Olá, abençoados, graça e paz a todos. Eu sou o Ismael Freire, para quem não me conhece, né? Eu sou o Ismael Freire, do canal Comentando o Apocalipse, tá? Hoje propomos de trazer um tema para nossa reflexão, e é um tema corriqueiro, né? Um tema até que eu até considero, eu particularmente considero um rudimento, né? Já da graça, mas tem pessoas que ainda sofrem com esse tema, tá? Muitas pessoas, eu que faço parte aí de um grupo de pessoas que ainda estão ligadas a mim, né, do sistema, e muitas pessoas me perguntam sobre esse tema, né, e eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês aí no chat, né, para que nós venhamos desenrolar e podermos juntar nossas opiniões para que nós possamos encontrar um caminho, né, para a gente podermos responder essas pessoas. Eu sei também que muitos de vocês recebem também, ou quando você vai conversar com alguém, pessoas comentam sobre esse assunto, né? Eu tenho certeza disso. Então, eu creio que hoje vai ser mais uma bênção, né? E o nosso irmão André, eu quero chamar o nosso irmão André para que venha também participar conosco aí dessa discussão. Amém, irmão André? Olá, abençoados, graça e paz, glória a Deus aí pela vida de vocês. Linda a introdução aí do abençoado Ismael, até porque também ele é o responsável pelo tema de hoje, né? O que sugeriu na semana passada e eu abracei essa ideia. E são temas que a gente sempre busca falar, porque a cada passo que nós vamos dando, vamos adquirindo mais conhecimento, conhecimento espiritual, conhecimento da nossa vida prática aqui, e a gente vai agregando, né? Porque a ideia é agregar. Ou seja, a ideia é fundir os pensamentos e dali você possa ter uma alternativa, ter uma opção de pensar também e também ser nova criatura, porque a cada conhecimento, né, Osmael, que vai chegando à nossa vida, nós vamos sendo transformados, né? Cada conhecimento é um conhecimento que ele nos mata e nos faz um novo homem, uma nova mulher. É assim que eu entendo no reino de Deus. E a gente, às vezes, né, Ismael, a gente vai se deparando com certos tipos de conhecimento que a gente dá uma parada, né? Você, peraí, opa, isso aqui não desceu muito bem, né? Como foi o caso da escatologia consumada, eu não sei se foi assim também com você. No livro de Apocalipse, a minha postura em relação a ele era uma postura assim de indiferença. Eu sabia que aquilo ali tinha acontecido e que Cristo estava em mim, eu vivia a realidade e não vivia o Apocalipse. Ainda tinha aquela noção de que Jesus um dia viria e tal, nessa. E eu fui perdendo isso com o tempo. E para perder isso realmente foi complicado. É conforme o abençoado Ismael falou. Nós sempre temos dúvidas, né, irmão? A gente vai passando e às vezes nós, eu, por exemplo, né, eu tenho assim um conhecimento, bastante conhecimento, eu às vezes tropeço em coisas pequenas, né? E isso aí me faz assim refletir, falar, caramba, eu não aprendi direito ainda, não é isso, Ismael? É verdade. Faz parte da caminhada, né, André? Faz parte da caminhada. A gente está sempre caminhando e manter a mente aberta para associarmos conhecimento, né? Para que viemos ter um bom desenvolvimento nessa vida, né? É verdade. E, irmãos, o nosso intuito com o podcast, né, é justamente mostrar isso, né, essa nossa forma de pensar, porque nós, de certa forma, estamos no mesmo barco, podemos ter pontos divergentes, mas nós estamos em um mesmo barco. Nós defendemos aqui que o reino de Deus é eterno, nós defendemos que a graça ela é eterna, nós defendemos que o reino de Deus ele é eterno também. Então, a nossa ideia aqui é defender essas interpretações, né? Interpretações preteristas da Bíblia, e mais especificamente a ideia de que as profecias bíblicas já se cumpriram em eventos históricos e passados, principalmente durante o período do primeiro século. Então, isso é mostrar como o preterismo pode nos ajudar a entender algumas questões que durante muito tempo ficaram sem respostas. Alguns Uhum. textos, principalmente, o Ismael concorda comigo, alguns textos
como o de Mateus, capítulo 24, versículo 34, o tempo de uma geração que Jesus voltaria, isso é muito claro para nós. Então, a partir deste ponto, eu estou trazendo para vocês o contexto do canal, o contexto das nossas vidas. Então, a partir deste ponto, nós começamos o quê? A desmistificar aquilo que nos foi ensinado. Então, nós estamos desconstruindo a ideia, por exemplo, de um futuro milênio, né? Nós, de certa forma, estamos reinterpretando as profecias bíblicas, nós estamos defendendo que o conceito de igreja não é estabelecido comercialmente, como temos assistido durante alguns séculos na história e nas nossas próprias vidas, se assim podemos dizer, e nós promovemos o quê? Uma leitura histórica da Bíblia e engajar em diálogos com outras interpretações doutrinárias. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá, irmãos? Em resumo, o objetivo central de um podcast preterista completo é apresentar essa ideia, uma visão diferente sobre a interpretação da Bíblia, buscando mostrar aos ouvintes da validade dessa perspectiva teológica. Então, a partir dessas informações, olhamos para o presente, agora contextualizados, e fazemos ponderações quanto ao futuro, sem perder, né, o Ismael, a essência bíblica. Ela é a principal razão. Então, a formatação destas contextualizações, ou seja, o resultado daquilo que pensamos, passa a ser diferente, porque cada indivíduo no reino passa a ser um ser pensante. Então, isso é muito importante, irmãos, a gente resgatar. Eu estava conversando com o Ismael aqui, resgatar aquele conceito de escola, porque nós estamos aqui socializando, de certa forma, como nós fizemos, né, na escola, e tínhamos coleguinhas de diversas, né, classes, diversas cores, né? Então, nós fomos inseridos naquele ambiente escolar. E a vida, ela representa isso. Ela é um ambiente escolar. Não é isso, abençoado Ismael? Exatamente, cara. E se nós pegarmos esse conceito, nós vamos crescer, iremos crescer muito mais, né? Tanto em conhecimento, né? Quanto em respeito ao próximo também, as suas opiniões, né? Porque isso sempre faltou, né, cara? Eu penso que isso sempre faltou dentro das chamadas de igreja, é o respeito pela fé alheia, vamos dizer assim. Porque não sei se você... É diferença, porque, André, o que eu via, eu que até hoje não estou mais nesse meio, mas o que eu via de pessoas que criticam a Umbanda, né, as religiões afro, mas fazem piores do que ela. Sim. Né? Quer dizer, então, é uma coisa que as pessoas não aprenderam ou, de repente, não tiveram um líder, vamos dizer assim, né? Um líder que viesse a pôr essas pessoas no seu devido lugar ou abrir a mente dessas pessoas, não jogar mais julgo em cima das pessoas, e as pessoas têm a pretensão em dizer que a fé dela que é a verdadeira e o resto não presta. E aí, meu amigo, nós criamos aí um problema de aceitação, porque se eu digo não para você, como é que você vai aceitar quando eu vou falar para você? Se eu critico você, como é que eu vou chegar para você e vou expor a minha ideia e você também é obrigado a aceitar a minha ideia? É meio complicado, né? E a gente viu recentemente, né, o Brasil, ou atualmente, o Brasil muito dividido, né, o Brasil muito polarizado. Né, a pessoa, ela escuta um forró, né, e ela quer que todos, né, gostem de forró, que todos só dancem forró. Eu não quero saber, pô, você gosta de samba? Meu irmão, tu é isso, tu é aquilo, tu não merece, eu vou te dar na tua cara, e chega às vias de fato, até mesmo quando a gente viu, né, as pessoas aí se degladiando por causa, né, de políticas, né? E a religião não é diferente, a religião também causa essa separação, infelizmente. Mas nós sempre fomos seres sociáveis, né? O ser humano é um ser sociável. E nós estamos hoje, conforme eu disse, em uma escola, aprendendo. E a cada etapa a gente vai crescendo e a gente vai deixando de lado aquela parte ali da ignorância e vamos correndo para a luz. Então, abençoado, Ismael,
os abençoados me reclamaram muito, né? Falaram, poxa, André, você deixou para falar com a gente no final do programa, fala com a gente no começo lá, que eu gosto dessas. Deixa então comentar aqui, deixa eu ver os abençoados que estão conosco lá no chat, né? É bom. Então, como os... Pode falar, meu, pode falar. Me dá um minutinho para eu poder desligar um alarme aqui. Sim, pode ficar à vontade, eu vou conversando aqui com... O abençoado vai desligar o alarme lá do cofre. Então vamos lá, abençoado, deixa eu ficar aqui com você, deixa eu remover aqui. Deixa eu ver aqui o abençoado André Palhares, olha aí do canal, né, abençoado da graça. Graça e paz, meu irmão André Pimentel, eu estou sumido, pois além do trabalho estive muito doente, mas estamos juntos, amém. Glória a Deus pela tua vida, André, eu sei, você é uma pessoa muito querida por mim, e eu sei que quando você não está aqui, você está ligado em outras, né, situações aí. Mas eu declaro a saúde, recebo a saúde aí pronta, né? Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, nós somos curados. Glória a Deus pela tua vida, tá bom, André? Tá aí o Adriano, lá da cidade de Escada, em Pernambuco. Bom domingo, com graça eterna. Glória a Deus, é isso aí, com a graça eterna. Tá, eu abençoado também fazendo um comentário aqui, ó, esse é um tema muito interessante, irmão, eu sou o irmão André Palhares, glória a Deus. Norivaldo está conosco aí, olha, graça e paz, abençoado irmão André Pimentel, hoje é o melhor dia das nossas vidas, e todos os abençoados que irão ouvir essa mensagem, melhor dia. Carlos Reis também, olha, graça e paz, abençoado, Carlos Reis, né, abençoado ali, estiloso, ó, com a bonezinha ali, bacana. Obrigado. Ô, Roselita, professora Roselita Moura, obrigado aí pela sua presença, abençoado aí. Daniel, buenos dias, graça neles, é isso aí, nós também. Iraci Rodrigues, da Serra do Ramalho, não sei se ela está na Serra do Ramalho, lá no posto onde ela administra, né, e uma casa de açaí também, que eu gosto muito de açaí, ou se ela está em São Paulo, mas não importa onde você esteja, Iraci, eu sei que você é luz onde você está. Glória a Deus aí pela tua vida, obrigado pela sua presença e participação. Sérgio Matias, bom dia, professor André Pimentel, e família, graça e paz, amados, melhor dia. Inclusive, né, o Ismael, eu quando, né, por muito tempo, tenho esse canal aqui desde 2017, se não me engano, e as pessoas sempre me chamavam de pastor, né? Ah, pastor, aí eu falei assim, irmão, não tem nada contra não, mas eu não sou pastor, né? Se quiser me chamar, me chama de professor, né? Me chama de escritor agora, recentemente, né? Danei a escrever. Mais importante para mim é isso. Se você tiver de me chamar, me chama de professor. E é bom, a gente acabou de falar que nós estamos em uma grande sala de aula, onde nós estamos socializando aqui e aprendendo a respeitar, né, Ismael? Como você falou, né? Respeitar o próximo. Glória a Deus aí, abençoado. O Eládio, olha o compositor Eládio, ele tem também uns louvores bonitos, sabia? Depois você passa para mim em teu endereço lá, irmão, lá naquele site de compositores, legal. Vamos dar uma força aí pro compositor Eládio Silva. Obrigado, meu irmão. Juliana Martins, bom dia, já no melhor dia das nossas vidas. Maria Anjo está conosco também, obrigado. Edivaldo, olha, graça e paz a todos os amados, excelente domingo. José Adeildo, Adeildo está sempre comigo lá no WhatsApp. Obrigado, Adeildo, pela sua companhia no Reino de Deus, muito preciosa. Geraldo Gomes, excelente, obrigado, meu irmão. Vamos lá, deixa eu ver mais quem está aqui. Ah, tá abençoado Carlos, aí do canal Democracia Espiritual. Saudações de paz, irmão Ismael. Tá te saudando aí, Ismael? O Carlos. Saudação, meu irmão Carlos. É uma palavra boa também, né, irmão? De vez em quando eu vou lá me alimentar lá no canal do abençoado, né? Bom, acho que é só por enquanto, só os abençoados que estão conosco. Deixa eu só tirar aqui ocultar o comentário, ok. Então, abençoado, a ideia nossa hoje, vamos prosseguindo aqui, né? Que é a forma como nós enxergamos o mundo, né? Bem da verdade, vamos falar de Bíblia, mas processando o resultado disso é o que nós enxergamos como mundo. E isso, irmãos, varia, né? Porque cada sentença, cada cabeça uma sentença, né? O contrário, né? Então, abençoado, o que eu quero falar para vocês é que essa forma da gente ser livre, isso nos traz um empoderamento de pensamento, não é isso, Ismael? Empoderamento, verdade. Empoderamento. É verdade, que às vezes você se sente, né, o cara, agora eu posso tudo, né? Agora... Porque antigamente a gente só ia para a igreja ouvir o pastor, né? Não, eu ouvi sem poder comentar, sem poder questionar,
sem poder argumentar, tem nada. Era só aquilo, não, é isso aqui, é por fé e acabou. É verdade. Aí, Vamos deixar... Pode falar, pode completar, irmão. Quando a gente se depara com a liberdade, aí eu digo a você, a liberdade pode até ser perigosa. No meu modo de pensar, pode ser até perigosa, porque quando você depara com a liberdade, pronto. Tem pessoa que enfia o pé na jaca e destrói a sua vida, né? Sim. Então, abençoado, vamos lá. O tema de hoje é sobre o pecado, a questão pecado, né? Então, eu tenho aqui uma pergunta para nós tentarmos responder, né, abençoado Ismael. O tema de hoje é isso ali, ó. O pecado é um problema universal ou bíblico, né? Então, nós vamos tentar responder essa pergunta dentro da Bíblia, trazendo para os dias de hoje, contextualizando tudo isso, e vai ser muito importante vocês ouvirem o que nós aqui vamos tentar, né, aclarar mais uma vez aí a ideia. Então, a primeira pergunta que eu começo é essa daqui. O pecado só existe por causa da Bíblia ou a Bíblia só existe por causa do pecado? E aí, a benção, será que é igual aquela história do ovo, né? Quem nasceu primeiro? É verdade. Então, o que você, assim, a princípio, olhando assim essa pergunta assim de cara, Ismael, o que você aí tem a comentar? Rapaz, o pecado sempre existiu, mesmo antes da Bíblia, não é verdade? Mesmo antes de se compilarem um monte de livros e dizer, não, isso aqui é a regra, isso aqui é a Bíblia. Ou, quando se levantou a lei mosaica, o pecado já existia antes, errar, né? Como nós já comentamos, o sentido da palavra pecar, né? Errar o alvo, né? Então, desde antes, desde a criação, vamos dizer assim, já existia o pecado. Então, eu acho que nessa pergunta sua aí, no meu entender, tudo que foi feito, tudo que foi compilado, tudo aquilo que foi feito disso ali, isso aqui é a regra, isso veio depois, né? Para tentar justamente combater, né? Isso aí. Inclusive, você tocou num ponto que Paulo também fala que o pecado já estava antes da lei, né? Antes da lei já havia pecado. Só não havia como apontar, né? Porque é como, por exemplo, você, hipoteticamente falando, tá, irmãos? Você vai para um país que não tem lei. Não tem lei civil, não existe lei criminal, não existe lei de nada. Então você passa na banca do feirante lá, rouba uma maçã, e a única coisa que vai acontecer é o feirante ir atrás de você e te dar uma surra, ou então somente pegar o que é dele de volta, enfim. Mas não tem como te condenar. O ato em si já é condenável, porque levou, né, o feirante ali ir atrás de você para caçar você. Então, e é um erro. Isso aí independe de tempo. O erro sempre foi erro, né? O erro sempre foi erro. O erro sempre vai ser errado. Existem nuances temporais do erro. Existem condições culturais para você analisar o erro. Por exemplo, eu não sei se na Rússia, eu não sei, posso estar sendo ignorante até, mas existem países no mundo, por exemplo, em que os homens andam de mãos dadas. Né? Não estou falando que isso é um erro, é um costume. Mas a nossa vista, né, aqui que não temos essa cultura, podemos considerar, né, uma forma diferente da gente agir. Apesar de que, hoje em dia, também isso está caindo também, né? As pessoas hoje elas estão mais abertas em relação a isso. Mas eu quero dizer o seguinte, em suma, é a tua visão de hoje com você trazer uma cultura diferente para tentar trazer um juízo sobre isto, né? Então, uma coisa que a gente tem que separar muito bem, Ismael, é a questão erro de pecado, né? Na minha visão, né? Então, respondendo a essa pergunta aí na minha visão, tá? Para mim, o pecado só existe por causa da Bíblia, né? Apesar do pecado estar no mundo antes da lei, como disse Paulo. Porque o pecado, ele está intimamente ligado à Bíblia.
Porque, conforme o abençoado o Ismael falou, o pecado, ele é o erro, né? O pecado é o erro, é você não acertar o alvo. Mas fica muito genérico, principalmente quando a gente está dentro de uma religião, fica muito genérico você falar assim, errar o alvo. Que alvo, né? Que alvo? Porque você vê hoje um monte de denominações, umas se portando de uma maneira, outros com comportamentos diferentes, né? E passa a ser uma coisa pessoal. Mas não deixa de ser uma verdade. Quando nós estamos em uma instituição religiosa, penso eu que nós devemos realmente obedecer ali aquelas normas de condutas estabelecidas. Mas a questão pecado, ela está intimamente ligada à Bíblia. Porque o pecado, ele é tudo que Deus disse, tudo que Deus falou e deixou registrado para nós. Aonde? Na Bíblia. Então, a questão pecado, ela é resolvida na Bíblia. A questão erro, ela é já mais ampla. Ela universaliza a questão do erro. Então, é muito importante a gente, irmão, penso eu, definirmos muito bem isto. Pecado é uma condição bíblica. Tanto é que a palavra pecado, qual é a origem da palavra pecado? Ela é uma origem hebraica, tá? Eu vou colocar para vocês aqui a origem da palavra hebraica. Tá aqui, ó. Na Bíblia, a palavra definida para um erro está em hebraico e ela é shet ou het. São atos que violam as leis de Deus ou sua vontade. Logo, hipoteticamente falando, tá, irmãos? Se não existisse a Bíblia, não existiria a questão pecado, porque ela é uma palavra ligada a uma tradição, e essa tradição é uma tradição bíblica, judaica. Concorda comigo, abençoado Ismael? Ou você tem um outro ponto de vista diferente? Porque é importante você falar. Sim. Algumas coisas. Por exemplo, o pecado. A Bíblia, você falou que a Bíblia ela existe por causa do pecado, não é isso? Para poder combater o pecado. Ok. Mas a questão é que hoje, né, hoje não, vamos dizer assim, do quarto e quinto século para cá, o pecado se tornou uma questão meramente bíblica. Tá? Porque o pecado se tornou uma questão apenas bíblica. Tá? Por quê? Porque as pessoas leem lá e interpretam só um erro das leis de Deus. Ok? Deus disse, Moisés escreveu, né? Eu já tenho uma visão meio diferente disso aí, sobre como Deus disse a Moisés, como Moisés recebeu isso aí, não vem ao caso agora, mas enfim, está lá escrito que foi Deus que disse para Moisés, né, escrever lá todas as leis, etc. O povo seguir aquilo. Se você fugir disso, você está em pecado. Você errou contra Deus. E para isso agora você tem que fazer um sacrifício para que Deus venha te perdoar, ou que você venha aliviar esse pecado que estava sobre essa pessoa. Aí, se você levar só por este lado, só para o lado da questão bíblica, né, nós vamos criar aquele monstro que a igreja criou, de que, olha, se você pecar, e cada um tem a sua interpretação de pecado, né? Pecar, você vai para o inferno, você vai Jesus voltar para o pica, e etc e tal. No meu entendimento, e isso é bem claro no meu entendimento, a palavra pecado, tá? O que vem da palavra do grego, né? Que vem da palavra amatia, né? Acho que é amartia, uma coisa assim. Isso. Amartia. Então, que não é a palavra exatamente pecado, mas ela deriva, né, da palavra que quer dizer erro, errar, errou mesmo. Então,
Existe pecado hoje? Se João disse para Jesus que vinha no rio, né, na grade do rio, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo? Tirou ou não tirou? Né? Que pecado seria esse? Essas são questões que nós temos que pensar. Que pecado seria esse que Jesus iria tirar do mundo? É o pecado de matar? É o pecado de roubar? É o pecado de adulterar? Você entende? Porque isso era a lei de Moisés. Isso é bom ou é ruim? Não, é bom. Ter regras para nós seguirmos não é ruim. A questão é quando ela fica só nessa bolha da regra. Né? E hoje nós entendemos que a lei ela não está mais na tábua de pedra que devemos seguir, mas ela está onde? No nosso entendimento. Então eu sei que o que é ruim, eu sei o que é bom. Agora, eu pegar esse entendimento, né, de pecado e criar uma situação de que as pessoas elas irão pagar futuramente por um erro que você cometeu em vida, é aí que, sabe, que o negócio não funciona, porque as pessoas interpretam apenas biblicamente, que o pecado é aquilo que está na Bíblia. Mas não, o pecado existe hoje? Existe. Sempre existiu nos tempos bíblicos e vai existir. Errar vai existir. Eu vou errar com o André vai errar comigo, mas isso ofende a Deus? Não. Você está entendendo, Del? Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você entender a Estou situação de que de repente eu errar contigo, eu estou pecando contra você. Estou errando contra ti. Né? Mas isso não vai influir no plano espiritual. Não, vamos dizer assim, em termos de condenação, né? Porque se eu errei contigo, eu não tenho que pedir perdão a Deus, né? Se eu errei contigo, eu tenho que pedir perdão a você. Eu tenho que chegar, André, errei contigo, foi mal, tá? Eu pequei contra você, cara. E essa é a situação que muitas pessoas não enxergam, entende? O pecado que está na Bíblia, que é a iniquidade, que é a transgressão da... Aliás, João diz isso, né? Que todo pecado toda a transgressão, né? Todo pecado é a transgressão da lei. E a transgressão, iniquidade, né? A palavra iniquidade é ilegalidade. Ilegalidade, né? Então, biblicamente, sim. Biblicamente, vamos dizer que a Bíblia surgiu por causa do pecado. A Bíblia só existe por causa do pecado. Ok, mas tem uma dualidade nisso aí, cara. Infelizmente, tem uma dualidade nisso aí. Mas o pecado já existia antes de tudo. Antes de existir Bíblia, já existia pecado, né? O que eu quis dizer, assim, em relação a... Porque o pecado é uma palavra. Sim, sim. Né? E ela quer dizer erro naquela língua, né? Naquela língua hebraica, biblicamente falando, e que levava o homem, né, à condenação, segundo a lei. Inclusive, Israel foi punido pela quebra dessa aliança. Por várias vezes, né? Parece que dentro da história do homem, vamos dizer assim, a gente vai sair um pouco da Bíblia, da história universal do homem. Exato. Deus sempre teve seus padrões, né? Isso é inegável. E Deus, por várias vezes, tentou fazer com que o homem, né, ele entendesse isto e vivesse uma vida, conforme você falou, uma vida limpa. Mas, ao mesmo tempo, existe a questão da natureza caída do homem, da carne. Né? A carne, o próprio apóstolo Paulo, depois em Revelação, ele diz que não se sujeita à lei de Deus. Ela não se sujeita. Então, mediante isto, foi criado um plano, vamos dizer assim, na metade da história do homem, né? Isso foi resolvido, a questão pecado a nível de condenação, de separação, vamos dizer assim. Porque o pecado gerava a morte. E a morte não é que a gente, quando fala morte espiritual, né, a gente tem que entender que morte espiritual não é uma morte como nós entendemos, é uma separação. Então, o homem, por um período de tempo, os filhos de Deus, viveram separados por causa justamente do pecado. E antes do pecado havia o erro.
Antes de existir a palavra pecado, havia o erro. O erro é atemporal. O erro, ele é eterno. O erro, ele sempre vai ser o erro. Aqui, onde estiver, vai ser errado. E existem essas leis básicas, né, que você citou, dos 10 mandamentos. Essa lei é uma lei atemporal, ela não está inserida em tempo, e qualquer sociedade sempre foi vista de modo negativo. Né? O matar, o cobiçar, são coisas negativas. Mas a questão pecado, quando você traz esse conceito de pecado, você traz toda uma estrutura por trás dessa palavra, pecado. Porque ela é a mesma coisa se nós estivéssemos aqui falando sobre o budismo. No budismo, a visão de pecado ela é diferente até pela nomenclatura. Eu não pesquisei, deveria ter pesquisado, não pesquisei, tá, irmão? Me perdoe. Como o budismo enxerga a questão do erro? Qual a palavra que ele usa? Qual a palavra que a religião budista usa? Então, se eu for trazer esse entendimento para os dias de hoje, eu vou trazer uma estrutura budista. Quando eu trago o pecado, eu trago essa condição dessa, vamos dizer assim, dessa carga que vem o pecado a ser. Então, por isso que na minha visão, quando você coloca, você distingue o errado do pecado, o pecado sempre existiu, como o erro existiu, como também se nós formos pesquisar a palavra budista para pecado, ela sempre existiu. Se a gente for procurar a estrutura da palavra erro ou pecado dentro do islamismo, ela sempre existiu. Por quê? Isso está na nossa consciência. Isso é uma coisa plantada em nossa consciência. Mas quando você tem essa questão de separar, você tira essa coisa que você falou, Ismael, dessa carga, tipo assim, se você pecar, você vai para o inferno. Aí o que é pecar? É errar o alvo. Errar o alvo é o quê? Deixar de ir aos domingos na igreja? Errar o alvo é deixar de dizimar? Quando você traz pecado, você traz toda essa estrutura com você. Claro que para nós hoje que estamos aqui, somos privilegiados, tá, irmãos? Vocês estão no chat aí, de termos essa mente, juntamente com o Ismael, nós entendemos isso, nós sabemos separar isso, mas aqueles irmãos que estão lá, né, talvez nem passe pela cabeça dele esse assunto que nós estamos trazendo aqui, sobre essa questão de pecar ou errar. Porque, irmãos, o pecado sempre existiu. Ele deixou de ser, ele perdeu a força, né, como diz, né? Ele perdeu a força da condenação. Por quê? Porque aquela lei que nós não poderíamos servir sendo gentios, quando ela foi instituída bem claro, a transgressão dessa lei que levava o homem ao pecado. E a condenação. Tanto que isso é verdade que o ano 70 aconteceu, não é isso, Ismael? A condenação eterna aconteceu. Porque aqueles que pecaram sob a transgressão da lei está relatado para sempre, eternamente. Então nós temos que separar muito bem. Sabe por que eu falo isso, Ismael? Por quê? É muito fácil hoje, quando você fala de pecado. Não, você pede perdão a Deus. Mas, irmãos, não é pedir perdão a Deus. São duas coisas. Primeiro é a consciência, que vai ficar te massacrando. Essa tu tem que lidar com ela. E a segunda são as consequências. Então, de certa forma, trocando em miúdos, é como se nós estivéssemos da mesma maneira. Porque se eu for lá na vendinha lá do seu Manel e roubar alguma coisa dele, ele pode vir querer acertar comigo, conta, me perdoa, seu Manel, não, o que você fez não tem perdão aí. Então, nós temos que separar muito bem isto, a questão pecado, da questão do erro. São as mesmas coisas? Sim, conforme eu falei para vocês. Mas o pecado, ele traz toda essa carga doutrinal que ainda está, como eu sempre falo, na nossa mente.
é muito difícil, irmão, é muito difícil. Eu estava falando aqui com o Ismael, falei, Ismael, e aí, Ismael, reinando em vida? Perguntei para ele, foi, Ismael, no começo? Foi. Falei, reinando em vida? Ele, reinando em vida. Eu falei assim, poxa, Ismael, como é difícil falar reinando em vida, né? Aí ele falou assim, aí ele falou até, eu gostei, né, que ele leva a vida lá de um jeito que ele consegue, né, passar por situações e, pelo visto, passar bem, né? Mas muitos de nós, depois de uma certa idade, até falei isso, não foi, Ismael? Muitos de nós, depois de uma certa idade, tem notícias que nos chegam, se bobear, o cara encaçapa. O cara vai ver o Zé Maria, como diz, né? Como diz vulgarmente falando, né? O cara recebe a notícia e aí, tá reinando em vida, né? Então, são condições, reinar em vida a gente entende que é espiritualmente falando, mas é difícil. Por quê? Porque isso, o que nós passamos, nos traz o quê? Uma consciência pesada. E Paulo falou isso, que nós devemos ter uma consciência limpa. Então, quando você traz a questão pecado, você traz a consciência do pecado. Porque hoje a Igreja Católica, em certos momentos da missa, e o Ismael sabe disso, eles falam o quê? Minha culpa, minha máxima culpa. Você entra dentro de uma igreja católica, desculpa meus irmãos católicos que estão escutando, mas quando você entra na Igreja Católica, você se depara com o símbolo de Jesus, o dono daquela igreja, né, vestido de cueca, né, com uma cara de derrotado, né, e sangrando, e aí o padre não vai te poupar, ele vai te dizer a culpa é sua. Foram os teus pecados que mataram Jesus. Então a questão pecado, ela é muito mais profunda do que a gente pensa. É por isso que quando o Ismael sugeriu o tema, eu achei muito interessante, né? Porque justamente ele mostra isso para nós. Inclusive, irmãos, então, a partir desta definição, né, nós podemos aplicar ao pecado, hein, Ismael? Nós podemos aplicar ao pecado uma lei universal para ela, visto que cada cultura tem uma forma de lidar com isso? É difícil, é complicado. Bom, universalizar isso aí, de uma certa forma, já é universal, né? Mas se você olhar pelo lado de todos pensarem do mesmo jeito a questão pecado, aí não tem como. Não tem como, né? Porque, porque... inclusive, isso aí, isso aí é o seguinte, a imposição, né, do cristianismo, né? Porque antigamente, na Idade Média, quando o exército cristão ele conquistava algum povo que não servia ao Deus de Israel, né, ao Deus cristão, o que eles faziam? Eles matavam. Você era obrigado a se batizar, porque existia essa questão dessa universalização e não respeito por outras pessoas que pensam diferente de mim. Entendi. Então, André, olha só, nós deixamos bem claro, né? Nós separamos aqui, né? Pecado bíblico, né? E o pecado que nós chamamos de erro, tá? E agora, fazendo essa separação, nós podemos entender, quando nós não nascemos debaixo do pecado bíblico. Isso aí. Ponto. Perfeito. Né? Mas nascemos debaixo do pecado humano, vamos dizer assim, o pecado que é inerente ao nosso corpo. Que é o erro, Concorda? né? Que é o erro, exatamente. Exatamente. Uhum. Entende? Então, são essas coisas, André, que nós precisamos ter mais clareza para explicar às pessoas. Eu preciso ter mais clareza, eu digo por mim. Sim. Eu preciso ter mais clareza, né? E peço até a ajuda dos irmãos também, porque eu sou apenas uma pessoa que pensa, né? Não sou lá um grande pensador, mas, tipo, a gente precisa... Eu vejo a necessidade, irmãos, quando eu vejo as pessoas chegando para mim, e muitas pessoas sofrendo por causa... Eu vejo que é um sofrimento. Ela não diz que é sofrimento, mas a gente vê, a gente sente que é um sofrimento. Pô, essa pessoa está presa, essa pessoa está cativa, né? E você tem que ter um jeitinho, um jogo de cintura para chegar e não chocar aquela pessoa de maneira negativa.
Porque quando você choca de maneira positiva, beleza, deu certo. E quando você choca de maneira negativa, né? Aí você cria um bloqueio, né? Então, eu digo por mim, eu preciso, tá, de saber mais interpretar essas coisas, saber separar de uma maneira inteligente, para que quando alguma pessoa precisar do meu conhecimento, porque parece que não, mas a gente acaba sendo uma referência em nosso lugar, né? Aqui eu sou uma referência onde eu moro, porque as pessoas já chegam perto de mim assim, já, olhando assim de lado, né? E quando vai conversar com os amigos, já chega assim, não, Mael aqui é o cara que sabe. Eu falei, não sei de nada, irmão. Eu tô aqui aprendendo como vocês estão, né? E aí a gente acaba criando em nós uma referência. Então a gente precisa buscar conhecimento de uma maneira que a gente venha poder sanar de uma maneira leve, sabe, a mente das pessoas. Eu não sou contra aquelas pessoas que chocam a outra, não, sabe? Tem pregadores aí que eu até bato palma para eles. O jeito de eles falarem, de pregarem, de chocar as pessoas, beleza. Mas eu já gosto de chegar, tentar, porque eu era uma das pessoas que estava lá dentro, e se alguém chegasse para mim e falar de uma certa maneira, tá errado, a Bíblia está dizendo assim, 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 não, tá errado, isso aí é heresia. Né? E nós queremos ser ouvidos, né? Eu, pelo menos, quero ser ouvido, cara. Sim, é verdade, irmão. E cada um tem uma forma, né? Exato. Todas as duas formas são louváveis e depende do ouvido que ouve. Enfim, né? O ser maneira que é recebida, né? Às vezes você vai falar mais assim, incisivamente com uma pessoa, e se eu falar também dessa forma incisiva, você interpretar de forma diferente, né? Tem a aceitação, tem a simpatia. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falava que as cartas que ele escrevia era mais efetiva do que a presença dele, né? Porque a presença tem essa coisa, você olhar para a pessoa assim, não fui com a cara do fulano, né? Isso existe, né? E sem contar que o cara, né, quando Saulo, né, o cara era temido, né, meu irmão? O cara não deveria ser, como dizia assim, uma boa praça, né? O cara deveria ter um currículo terrível. Então, as cartas fariam muito mais sentido. Mal comparando, né? É mesmo, eu não vou nem falar porque pode dar polêmica aí já viu, né, irmão? Tem coisa que a gente tem que... Mas então vamos quebrar um pouquinho a nossa ideia aqui, né? Vamos quebrar um pouquinho a sequência. Vamos falar com os irmãos aqui. O Daniel falou aqui, olha, árvore do bem e do mal são escolhas. Virá ou dará tais frutos, né? Como aquela árvore, né, que foi dentro de Gênesis, ela não foi deixada, né? Não deixou de ser punida a transgressão de Adão, e lá em Apocalipse, no final, fala da tal da árvore da vida, né? E que hoje nós temos acesso, né? João usa a mesma metáfora da árvore, né? A mesma metáfora. E hoje nós temos, como se hoje nós pudéssemos, né? Vamos dizer assim, conforme o irmão está colocando aí, a árvore do bem e do mal são as escolhas nossas desta vida, né? E, inclusive, quando você até mesmo consegue conciliar, né, vamos dizer assim, não conciliar, mas entender a questão errar e pecado, ela é até muito mais interessante, né, você ter essa definição do que o próprio pecado em si, né? Porque você tira um pouquinho do ranço religioso que contém essa palavra pecado. O peso que essa palavra traz, né? Isso, a carga religiosa que essa palavra traz. Isso aí. Ela traz essa consciência, entendeu? E é essa consciência que que não nos deixa seguir avante. Porque, irmãos, eu sempre falo assim, uma pessoa que ela está praticando mal, automaticamente ela vai absorver esse mal para ela. Que a Bíblia fala, planta, colhe, né? Ela absorve esse mal. Então, às vezes é coisa com ela mesma. Vamos dizer, uma pessoa que é viciada em drogas, vamos colocar assim, a pessoa que é viciada em drogas. Então, ela sabe que não é legal aquilo ali porque vai levar ela à morte. Ela tem que parar, né? Ela precisa parar. Não, vou parar, eu tenho que parar. Ou então a pessoa vai continuar, vai morrer. A pessoa tem a opção, como o Daniel colocou aí. A pessoa tem a opção. Mas, geralmente, nós queremos ter uma vida que seja boa, uma vida que leve nós para o lado positivo.
né? Leve a gente para o lado positivo. Então, essa pessoa, ela vai, preciso deixar de me libertar disso. Aí a pessoa vai para uma igreja, né? Então lá começa a falar, isso é demônio, né? Que vai e tal. Aí a pessoa começa a ter aquela, né? Aquela coisa assim, poxa, realmente, irmão, não, isso é demônio, isso não sei o quê, isso é assim, isso é assado. Aí a pessoa, se você continuar, você vai para o inferno. Se Jesus voltar, você vai ficar, né? Então existe essa carga que é jogada nas costas da pessoa. Isso é, sem dúvida, fora a realidade, né? Que é a questão da saúde da pessoa. Mas existe essa carga. Então a pessoa, ela consegue se libertar dentro desse esquema, com medo. A pessoa se libertou por medo. A pergunta é, se a pessoa sair dali, será que ela está tendenciosa a voltar de novo? Porque eu penso assim, na minha ideia, uma pessoa que ela é liberta por ela saber, ter a consciência que aquilo vai matar ela. Não você impor que ela vai para o inferno se ela continuar fazendo aquilo ali depois de morrer. Porque a pessoa não está liberta. A realidade é essa, a pessoa, ela simplesmente está passando por um período da vida dela que ela conseguiu, né, de certa forma, de uma forma negativa, tirar aquele vício dela. E ela, se ela se afastar da igreja, por isso que falam que os demônios voltam 7 vezes mais, né, que eles falam, e a pessoa volta de novo. Então, privar as pessoas de falar a verdade, ainda que as pessoas lá na frente vão colocar o pé na jaca, é o que a gente não pode fazer, no meu entendimento. Uhum. Porque, por mais que eu fale para o Ismael, não entra nesse caminho, ou então ao contrário, o Ismael chega para mim, André, não entra para esse caminho, não vai para esse caminho, não entra. E eu, André, então não tem jeito. Fui, acabou. Eu tive a minha escolha. Ou então, lá na frente, eu rever meus conceitos e falar, não, eu não posso fazer isso. E verdadeiramente me libertar. São coisas que Deus deu poder ao homem de fazer. Então, essa questão pecado que envolve toda essa trama, a trama do sistema religioso, uma das molas que move o sistema religioso, é essa questão da universalização do pecado. O pecado ele não pode ser visto como universal. Ele é universal? Sim, ele é universal, porque nós cremos na Bíblia. E a Bíblia aponta que o erro é pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar muito bem. O que é o erro? O erro, muitas das vezes, é mais grave do que o pecado. Porque o erro é letal. O erro não tem perdão. Tem erros, tem consequências da vida da gente que não tem perdão. Aí as pessoas esquecem de o seguinte, Ismael. Ela entra no quarto, né? Ela foi um grosso, né? Ela foi um grosso com a mulher, com a esposa. Ele entra no quarto, aí pede perdão a Deus, mas não pede perdão à mulher, porque Deus perdoa ele, né? Não. Existe toda essa nuance, não é isso, abençoado Ismael? Exatamente, cara. E a questão da universalização do pecado é complicado no sentido de ser tudo igual. Por quê? Rapaz, cultura, simplesmente cultura. Eu ouvi uma história, não sei se ela é real, tá? Não posso afirmar se ela é verídica, porém eu ouvi uma história que teve um pregador, vamos dizer assim, um líder religioso do Brasil que convidou um pregador de fora. E dentro do carro, né, esse pregador americano estava fumando um cigarro. E esse pastor falou, olha só, aqui no nosso país, isso aí é pecado, porque isso aí, né, vai contra as leis de Deus. Eu pediu desculpa, apagou e beleza. Quando chega na casa deste homem, deste líder que o convidou, ele oferece café. Ele diz, não, para nós esse café é pecado, porque vai contra a saúde, o templo de Deus. Né? Quer dizer, é uma questão de quê? De cultura. Né? Aí eu vou botar tudo isso, botar questão pecado, tudo dentro de um parâmetro só, tudo dentro de uma regra, não tem que ser desse jeito, e universalizar tudo, não tem como, cara, não tem como. É uma coisa muito, muito distinta de lugar para lugar. Você vai para a África, né, por exemplo, eu vi
vídeos disso, de pessoas fazendo culto evangélico na África, e lá dançando como se dança hoje num terreiro, né, de cultura afro, aí, de um culto afro. A mesma coisa. Porque a cultura deles lá é essa. Aí vem para cá, vai um brasileiro para lá, e não, isso aí é pecado, isso aí é demônio. Tá entendendo? É questão também de cultura, cara. Aí não tem como universalizar uma coisa, né, que muda de região para região. É isso aí. O Djalma Gomes colocou aqui no chat, ó. É verdade, abençoados, quem peca é o culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Aí o Daniel colocou, nós já lemos aqui, aí a abençoada aqui, deixa eu ver, a Maria Anjo colocou, olha, quando uma pessoa comete um delito, até quando ela colherá esse mal, mesmo depois do arrependimento? Então, abençoada, a questão, né, o que você está falando é a consciência, né, a consciência do pecado. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela comete um delito, vamos dizer assim, um assassinato, né? E ela foi presa, foi julgada pela a justiça dos homens, ela passou tantos anos na prisão e depois ela voltou para a sociedade novamente. Ela cumpriu o que tinha que cumprir. Mas se na consciência dela ainda tiver, né, o peso deste erro, ela vai levar para sempre. Né? É a questão da consciência. É onde o apóstolo Paulo fala que nós devemos levar tudo cativo à presença de Deus. Aí entra esse lado espiritual que nos ajuda nesses momentos. Por isso que a Bíblia fala aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós temos paz com Deus. O que significa ter paz com Deus? Você tem acesso livre e restrito e que não tem como esse caminho ser vedado a você. Só é vedado por você, segundo a sua consciência. Então, quando você tem esse lado espiritual teu aclarado, você começa a trazer essas nuances espirituais para a sua vida, para, vamos dizer assim, popularmente falar, jogar neste erro. Você pega essa consciência espiritual, joga nesse erro. Qual é a consciência espiritual? É que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Temos paz com Deus, né? É você saber, por exemplo, que você é um curado. O mundo espiritual diz que você é um curado, e aí você, na tua carne, se manifesta o mal, manifesta ali a questão de uma doença. Aí você vai falar, vai chorar, mas daqui a pouco você vai recobrar a sua consciência espiritual, aí você vai lembrar, caramba, eu sou curado. Aí você vai começar a falar. E isso não é jogo de palavra, isso é uma verdade espiritual. Não são jogos, não é isso, Ismael? Pode falar. André, uma coisa interessante, nessa metáfora sua aí da pessoa que erra, né? Aí ela vai, vamos supor, ela vai presa, né? Vamos supor assim, ela vai presa, ela paga a sua dívida com a sociedade, ela já está livre dessa dívida, vamos dizer assim, que ela já cumpriu, tá? Mas ela ainda não se perdoa. A questão da consciência que você disse, a pessoa não consegue se perdoar pelo erro que praticou. E vai levar isso para o resto da sua vida se não conseguir perdoar. E essa mentalidade vai gerando consequência em nosso corpo físico. E 90% dela, e 90% dessa consciência vem da religião, cara. Não, implantada lá, com certeza. E fica no nosso subconsciente, cara. Não tem jeito, mano. Eu acho que a live passada você disse isso, né? Que a gente tem um restíciozinho do negócio. Sim. Cara, fica no subconsciente, você professa o negócio, mas daqui a pouco sempre vem um fiozinho lá atrás que nós temos que rejeitar. Mas é a questão dessa que a irmã ela colocou aí, isso é muito interessante. Porque tem pessoas, cara, que vão carregar o efeito deste erro, desse pecado, entre aspas, pro resto da sua vida. Por quê? Porque ela não consegue se perdoar por isso. Daí ela adoece. A consequência, ela adoece porque pessoas podem achar isso besteira, mas uma mente sã, uma mente liberta, uma mente tranquila, ela gera todo um efeito de hormônios sobre o seu corpo. Então, a mente sadia é um corpo sadio, de fato.
Sim, cientificamente falando, tá? Não estou jogando sim. bordões aqui, não. Então, E, vai falar, André, fala. e esse é o nosso desafio, né? É o nosso desafio, viver essa vida, né? Exato. Sabendo que Reinando em vida. temos espinhos, né, na carne, é Exato. uma debilidade que Cristo não tirou, né? A segunda vinda de Jesus foi em forma de juízo no ano 70. A vinda do Senhor Jesus num corpo de homem não tirou, inclusive o apóstolo Pedro, se não me engano, e fala que ele não removeu essas imundícias, né? Porque é aí que a gente tem que crescer, é aí que vai demandar a sua habilidade de filho de Deus, de ter essa consciência, né? E quando a gente ouve mensagens, por exemplo, iguais a esta que a gente está aqui conversando, porque não deixa de ser uma mensagem, ela faz bem para o teu espírito, né? Por isso que eu falo, as pessoas, não é uma questão de impor um regime religioso, mas quanto mais você tem, se apega a pessoas que pensam assim, né, mais aquele fardo, como a irmã está colocando ali, né, de uma pessoa que não consegue se perdoar, até quando ela vai colher esse mal, ela mais rápido tem a tendência a tirar esse fardo. Eu conheço pessoas que, quando alcançaram esse conhecimento, elas tinham pensamentos suicidas, né? Inclusive, tem um irmãozinho lá no Paraná que ele falou: André, eu tinha pensamentos suicidas e eu fiquei afastado do trabalho durante 2 anos da minha vida, tomando remédios fortíssimos, e isso não passava até que eu conheci a palavra da graça. Essa palavra da graça me libertou, né? E hoje, aí ele até falou para mim, inclusive eu estou falando com você hoje, eu estou voltando ao trabalho, primeiro dia de trabalho meu depois de 2 anos. Então, quanto mais contato você vai tendo com essa palavra, você vai desenvolvendo esses pensamentos, tá? Porque tem pensamentos, irmãos, que são perigosíssimos, né? Que a gente às vezes fala aqui que talvez, se a gente fosse pensar melhor, não falaria. Mas não tem como a gente privar as pessoas de passarem essas experiências, porque são essas experiências que vai formatando o André, que vai formatando o Ismael, que vai formatando a querida Maria que fez essa pergunta. Então é muito claro. E a gente, quando a gente também vai ouvindo o contrário, também passa a ser verdadeiro. Aí você entra num canal de um pastor que, olha, vamos aqui orar, Senhor, me perdoa. Sabe aquilo ali que você passou? Sabe aquele erro que tá. Sabe por que você não está conseguindo voltar a trabalhar? Por causa daquele erro lá que você fez, sei o quê. Então é aquela máxima culpa. Se você for ver bem, em muitos sermões, a ideia é o quê? Trazer a pessoa consciência do pecado para que ela aceite Jesus. Exato. Então é descarregado essa carga emocional. Quem matou Jesus? Foram os meus pecados. Não foram os meus pecados. Meu Deus. Por isso que você separar a questão do erro do pecado, ela é perigosa, tem algumas lacunas. Eu estava até conversando com o Ismael, umas lacunas que ela talvez, né, venha bater na nossa porta, né? Por exemplo, quando você fala que o pecado é uma palavra bíblica, você está limitando ali a questão pecado. Mas e Jesus? Jesus também é uma questão bíblica só, né? E a graça, a chamada graça, é uma questão bíblica também, igual o pecado? Porque existem essas lacunas que vão surgindo a partir do momento que você começa a formatar esses pensamentos. Mas é importante a gente falar para vocês nessa questão de separação, inclusive, abençoado e abençoada Maria e o Ismael e a todos que estão aí no chat, eu separei aqui, eu vou passar para vocês, né? Nós temos que separar o erro do pecado. Então, eu separei aqui 3 itens, tá? Para que a gente possa analisar o que é erro e o que é pecado e o elo entre eles, né? Então, o primeiro está aqui, olha. O erro é um conceito mais amplo do que pecado. O erro, ele engloba uma variedade de comportamentos e atitudes que se desviam de normas sociais, morais ou éticos. Então, o erro, ele é universal. Então, ele é um conceito mais amplo do que pecado.
O pecado, por sua vez, o pecado é um conceito mais específico. Ele está ligado, quer queira ou não, irmão, o pecado ele está ligado a uma tradição religiosa particular. Sim. E geralmente implica em uma transgressão de uma lei divina ou de um mandamento religioso. Então, o pecado, ele estreita a pessoa, né, tipo assim, a encarar, já que você não lê Bíblia, a encarar todas aquelas maldições bíblicas para a sua vida. Quando você não tem o domínio bíblico de entender o que é, para quem que é, para que se deixa de ser, entender a cultura, isso vai bater nas tuas costas. Por isso que a questão, combater a questão pecado, né? Pecado é uma coisa, está dentro da Bíblia, tem que ser resolvido na Bíblia. Pecado precisa ser resolvido na Bíblia. Erro não. Porque se fosse assim, a justiça dos homens, ela aplicaria a condenação do pecado, não uma condenação do erro e transgressão de uma lei civil. Ela fala, o juiz já bateu você por ter cometido esse pecado, mas o juiz não faz isso, faz. O juiz bate o martelo sentenciando a pessoa no crime que ela fez, que ela cometeu, o delito, enfim, né? E depois, por exemplo, quando nós formos analisar essa questão do erro, aí entra o que o Ismael falou, considerar os contextos culturais, as figuras de linguagem e os princípios morais subjacentes. É fundamental para uma interpretação adequada, aí já fala do pecado da lei de Moisés. Porque o pecado está no mundo. Biblicamente falando, o pecado está no mundo. Só que o pecado, ele perdeu a força, ele deixou de ser condenado. Então, quando a gente fala que o pecado deixou de existir, porque é fato. Porque ele não traz mais aquela separação, temos paz com Deus. Exato. Não é isso, abençoado? Exatamente, porque quando você fala sobre a questão do pecado, olha, a gente não sabia separar, definir o que é uma coisa e outra, o que é um pecado bíblico e o que é um erro, que é um pecado físico, é um pecado nos dias de hoje, né, que a igreja considera como pecado. Então, veja, quando você não faz isso, você fala para a pessoa, então a pessoa, peraí, se Jesus tirou o pecado, peraí, então eu posso, se o pecado não existe, eu posso matar, eu posso fazer tudo aquilo que o coração da pessoa já desejava fazer, ó. Há muito tempo. A natureza, né? A natureza adâmica, exato, né? Assim. Exato. Quem nunca, né, André? Quem nunca já pensou em pegar aquele cara e torcer o pescoço? Quem nunca, né, cara? Mas, pelo amor de Deus, né? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, tem um jargão dentro da igreja que diz que Senhor, me perdoa pelos meus pecados por palavras, pensamentos e obras. Veja, palavras, pensamentos... Não sei se você já ouviu isso. Palavras, pensamentos e obras. Quer dizer, é inevitável você pensar uma coisa ruim. Você pensa o tempo todo, cara. É verdade. Todo. E mas são pensamentos que muitas vezes invadem, né? Parece que invade. Exato. Agora, sair do pensamento e entrar para a ação, para a atitude, é algo bem diferente. Bem diferente. Sim. Né? Com certeza. E que traz consequências, né? Então, eu acho muito importante, cara. Eu acho muito importante a gente saber separar isso aí. Não, como você disse, não botar tudo no balaio só, não universalizar tudo e achar que tudo tem que ser de um padrão que não tem como ser assim. Não tem como, né? Porque se você aceita o pecado como uma universalização, você está dando mãos ali à teologia cristã, né? É verdade. Entendeu? Porque é isso que, na verdade, é o que está por trás disso aí. O que está por trás dessa nossa conversa, né? É o que fala nas entrelinhas, é isso aí. Mas eu tenho aqui mais uma pergunta do abençoado Fernando, né? Ele perguntou aqui, olha, uma pergunta, se usar drogas vai matá-la. Como é? Quantos nossos dias estão contados? Eu acredito que o irmão deve estar se referindo assim, né? Porque nós cremos na predestinação. Então, somos, né, acusados de sermos fatalistas, né? Então, se tudo está escrito e tal, tem essa conotação aí nessa pergunta do Fernando, né? O que acontece, irmão? Nós não sabemos do que vai acontecer daqui a um segundo. Isso é fato. Mas isso não tira a ideia de que somos predestinados. Isso mostra a nossa limitação para entender, né? Exato, mas aí, André, aí volta lá de novo a questão de a pessoa ter e saber separar uma coisa da outra.
Uma coisa. O que é predestinação? É um lugar predestinado onde você sabe que vai chegar. Então, nós acreditamos que somos salvos, ok? Sim. Somos salvos e nada vai nos tirar da mão de Deus. Nada vai nos separar deste amor e vai nos tirar da mão dele. Isso é um meio de predestinação. Você sabe aonde você vai chegar, o seu destino, né? Agora, tem pessoas que, não, predestinado, a pessoa predestinada é uma pessoa que sabe tudo, que sabe... Não, gente, você tem que saber separar as coisas do que é, olha, você é salvo e a predestinação é a respeito disso, né, da salvação em Cristo. Esse é o conceito de predestinação, não. Subjetivamente falando. Inclusive, aqui no canal, eu tenho meus últimos 3 vídeos que eu falei sobre predestinação, eu envolvi a questão da condenação espiritual, né? Uhum. E, inclusive, falei um pouquinho na semana passada, né, Osmael, sobre a questão do bem e do mal no mundo espiritual, né? Sim. Né? Então, a gente, claro, a gente fica assim, né? Até uma questão de justiça, né? A gente querer ver aquela pessoa, né? Aquela pessoa que praticou mal, a gente querer ver ela mal também, né? Querer ver ela no inferno, né? Aí é justiça ou é vingança? Não, e é uma questão humana, né? É uma questão totalmente humana, e por isso que a gente não entende Deus, né? A pessoa, às vezes, ela tenta entender Deus, né, dentro da sua limitação, e aí fica complicado, porque você não vai entender o menininho que está morrendo de fome lá na Etiópia, né? Não sei, desculpa os irmãos da Etiópia, mas em vários lugares do mundo, né? Vai entender aquela menina que foi estuprada, né? Verdade. Então, a gente tem nosso senso de justiça, né? Nosso senso de justiça é justo. E é justo, né, Fernando? Nosso senso de justiça é justo. A gente não admite o mal, a gente não admite o erro, né? A gente pune o erro. Eu era assim, meus filhos passavam de ano, eu dava lá o presentinho. Não passasse de ano era castigo, porque era uma coisa que, no meu ver, era justo. Então, a justiça humana ela é boa, mas a justiça humana não é a justiça de Deus, né? Eu não posso entender Deus segundo a minha justiça. Eu estou sendo injusto com Deus. Como também, e como eu falei na semana passada, ser julgado por algo que você cometeu nesta vida, dentro de uma carne que é dita pela Bíblia, caída, tendenciosa ao mal. Você está parado ali pensando, Jesus, Jesus, daqui a pouco entra um pensamento lá que tu nem pensava, mas entrou. E o pior, quando manifesta, né? Quando você manifesta esse erro aí, quando você comete, então fica pior ainda, que aí você vai envolver uma série de consequências e tal, que a gente está falando aqui. Mas você imaginar ser julgado no âmbito espiritual por causa do que você cometeu nessa carne, merece um advogado aí muito bom, né? Porque você tem um álibi de dizer o quê? Irmão, olha, seguinte, meu Deus, primeiro, você no julgamento, meu Deus, eu não pedi para nascer, nasci. Por que então eu não vim numa carne boa? Eu poderia ser julgado, né? Por aquilo que eu cometi. Então, enfim, tem essas nuances aí. Inclusive, nesses vídeos eu falo sobre isso. Então, essa questão da espiritualização do bem e do mal é outra arma do sistema religioso que precisa ser atacado. Verdade. Como o pecado, universalizar o pecado, né? Tem que ser atacado, porque são bases que eles têm. Por isso que a nossa guerra, ela é doutrinal. A nossa guerra, muita gente pensa que a nossa guerra é dízimo, né? Dinheiro, né? É dízimo, o cão tem que falar também dos cães gulosos, porque é um absurdo, né? Mas não é só isso. Claro que não. Tem muito mais coisa passando embaixo da ponte do que a gente possa imaginar. Então, a espiritualização do bem e do mal leva essas perguntas aí, né? Hitler foi salvo ou não? E aí? Verdade. Mas no mundo espiritual não tem salvação nem condenação. Por que não pode ter salvação nem condenação? Por que não pode ter bênção ou maldição no mundo espiritual? Por que não pode ter o bem e o mal no mundo espiritual? Porque se tiver essas coisas que tem aqui, o mundo espiritual é um caos. A igreja tradicional prega que haverá um arrebatamento, em que todos serão salvos, aqueles que estão dentro da igreja serão salvos. Mas se formos persistir nesse pensamento,
que Lúcifer, que era um anjo bom e de repente se tornou mal, pode ser que lá na eternidade também o pastor Godofredo, que era bom, de repente ficou mal e começa tudo de novo. Porque se o mal está no mundo espiritual, é o caos. Imagina a pessoa morre, aí abre os olhos no mundo espiritual, vê dragão correndo, vê não sei o quê. Pior do que aqui. Eu quero voltar, Senhor, para a carne lá. Lá pelo menos tem ordem de decência, aqui não. Aí Deus desesperado lá no trono. Meu Deus, Jesus, faz alguma coisa. Né? Espírito Santo, para de voar, faz alguma coisa. Né? A gente começa a imaginar um caos, cara. Porque é isso aí que levou, infelizmente, essa doutrina. Se você for pensar bem, né, irmão? É isso aí. E leva a pessoa, né, ao ateísmo. Tanto que hoje muitos cristãos estão deixando de ser cristãos para ser ateus. Não somente lá, não. Tem muita gente em graça também que vira ateus, né? O camarada vira ateu. Porque ele vê tanta liberdade, gente, eu posso fazer tudo, aí começa a entrar aí. Né? E depois vai lá consultar o Ismael. Ismael, isso aqui para mim. Que... Aí o cara ele passou a semana toda vendo aquele vídeo que não é legal. Aí chega no final de semana, vou perguntar ao Ismael. Mas tem gente que assiste lá justamente para poder confrontar aqui, cara. Tem isso também, né? Não que a gente não vá ajudar, né? Mas não, é uma experiência sua, né? Eu acho que você o pirão que você fizer, você vai comer. O pirão que eu faço, eu como. Né? Às vezes eu entro em caminhos aqui que deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Sim. Se for demais aqui, o negócio pega, né? Aí deixa eu ver aqui mais quem. Pode falar, João. Então, tem mais aí que eu perguntei. Então, aí eu conheço uma pessoa que ficou um ano no sistema religioso, deixou de usar drogas, e essa pessoa saiu do sistema religioso e voltou a usar drogas, né? É aquele papo que a gente falou, né? Ela foi liberta por medo, né? Exato, aí tem uma questão de... Exatamente, a questão de você conhecer quem você é, isso é muito importante. Conhecer quem você é, quais são os seus vícios, quais são, sabe, o que você é propício a fazer, a cometer. Cara, hoje eu sei que eu sou terrível, cara. Mas antes não. Antes eu achava que eu era o cara certinho, que eu sabe, fazia tudo dentro da legalidade espiritual para não dar legalidade ao inimigo para ele não agir na minha vida. Eu era desse tipo, entendeu? Mas quando você não se conhece, você é liberto pelo medo. Olha, se você não fizer isso, Deus diz que há tantos dias você não vai passar. A pessoa não tem. Aí a pessoa vai lá e, por medo, se liberta, para de usar, para de fazer. Mas depois, quando sai de lá, o que acontece? Ela volta para onde? Ela volta para a lama, onde estava. Porque, sabe por quê? Eu vou dizer mais um problema aqui dentro das igrejas que acontece. A pessoa só tem frase de efeito, só tem bordões, só tem alegorias, só tem histórias, mas não tem palavra, não tem, sabe? Como a graça. Tem sacrifícios, né? A pessoa tem sacrifícios. Exato. É duro com o corpo. Exato. Quando você ouve, sabe, olha, você, no teu espírito, você é salvo. No espírito, você é como, eu não sei se você já ouvi alguém dizer essa frase, no espírito você é um Deus, tá? Mas na carne você é um diabo, é um demônio. Quando você entende o que você é de fato, meu irmão, a pessoa vai fazer o possível, se tiver uma índole boa, né? Vai fazer o possível de andar certo, andar correto, de tentar botar o pé no freio e tentar, sabe, andar uma vida mais correta possível. Vai conseguir 100% do seu tempo? Não. É uma luta constante, cara. Não tem jeito. Um vício é uma luta constante, cara. Eu vou tentar resumir, né? Ismael, quando eu era mais jovem, né? Eu pensava assim, que na minha mente, eu falava para todo mundo, eu gosto de trabalhar. Aí o pessoal, eu não gosto não. Eu gosto de trabalhar, eu falava assim para mim, né? Para os outros, né? Uhum. Eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar. Aí, o que acontece? Nenhuma empresa era boa para mim, porque eu me achava bom, né? Eu me achava que eu gostava de trabalhar, então eu via o erro ao meu redor. Quando caiu a ficha,
Cara, eu não gosto de trabalhar, cara. Eu sou hipócrita falar isso. Eu preciso, é necessidade, né? Justamente, você trabalha por necessidade, cara. Eu não gosto de trabalhar. Aí foi quando as empresas passaram a ser bom para mim. Eu passei a ser um melhor funcionário, porque eu vi que o problema estava comigo, cara. Exato, E a minha necessidade era maior. Então, bate mais ou menos com isso. Quando a gente está no sistema religioso, nós nos achamos bonzinhos. Né? Eu sou bonzinho porque aceitei Jesus. Não, você não é bonzinho, a carne continua aí. Ah, mas eu dou um duro trato no corpo com ela, é pior. É pior fazer isso, porque quando volta, né? O cara jejua 3 dias, né? Aí quando volta, come uma panela desse tamanho e morre engasgado. Né? Volta pior. É verdade. Não, a própria palavra diz que não se sujeita à lei de Deus, né? Então, abençoado, deixa eu ver aqui, abençoada Sônia, está conosco aí. Melhor domingo, Igreja Gloriosa. Obrigado, Sônia, pela sua participação. Deixa eu ver se os abençoados colocou aqui mais alguma coisa aqui. A abençoada Roselita Moura corrobora conosco. Diz, mas vai ter consequências do que fizer. Para aplaudir de pé, igreja. Mas é verdade, né? Isso aí. Deixa eu ver mais quem colocou aqui. Dá pra gente... Se os abençoados quiserem, né? Colocar alguma coisa aí, irmão. A Sônia acrescentou, o medo faz coisa. O medo faz a gente ver, né? Sim. Muita gente fala... Pode falar. Sim, Raposo, você tocou num ponto agora, caraca, mano, num ponto crucial. Olha só, tem um conhecido meu, não vou dizer, mas tem um conhecido meu que tem mania de perseguição, sabe? Ele tem medo de tudo da vida, tudo tem medo. Mas aí, aonde ele vai, ele vê ó, por exemplo, eu passo, onde eu moro aqui, eu moro na comunidade, né? Então, onde a gente passa, de vez em quando tem umas pessoas armadas, né? Algumas mostrando, etc e tal. Aí, mesmo quando não tem nada, ele passa, e já passa assustado, com aquela mente, sabe, cauterizada, que alguém pode estar perseguindo, aí ele vê um cara no mato, ele vê um cara não sei aonde, aí eu acabei de chegar em casa, ele chega, mas tinha fulano. Cara, eu acabei de passar ali agora, não tinha ninguém. Não, mas tá ali sim, tá escondido ali. O medo faz materializar ver tanta coisa que não existe, cara, que você acaba acreditando que existe. E isso vai ter consequência na tua vida. Tem irmãos que me perguntam assim, às vezes questionando, porque quando a gente fala que não existe o ser diabo, né, as pessoas têm um choque, né? E aí fala, irmão, o que é isso? Você fala que não tem diabo? Pô, você vê as coisas acontecendo aí e tal, como é que você pode dizer e tal? Mas, biblicamente falando, meu irmão, eu não posso ter outra postura, outro posicionamento. Aí, uma vez, o meu cunhado, a gente estava conversando, ele falou assim, André, me explica esse negócio aí de você não acreditar em demônio, em diabo. Cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente está conversando aqui, se você vê uma criatura estranha, né, na cabeça, demônio entrar ali, né, e vier em cima da gente aqui, o que você faz? Eu vou correr, irmão. Eu vou tentar correr mais do que você, porque você vai ficar para trás para o cara te pegar aí. Pô, mas você não acredita? Pô, mas eu tenho medo, eu sou ser humano. Exatamente. Entendeu? Agora, biblicamente falando, irmão, não tem. Mas eu vi. Aí entra no que a Sônia falou, o medo, né, faz ver coisas. Doutrinas fazem ver coisas. Né? Doutrinas ao contrário, que é o caso quando você descobre que diabo é um adjetivo, esse mal é cortado da tua vida, não é isso, Ismael? Exato, cara. Eu posso dizer para você, eu via essas coisas, eu sonhava com essas coisas, sabe? Eu via isso acontecer. Esse é o livro, 33 Maneiras de Matar o Diabo. Então, conceito bíblico do diabo. Exato. Então, depois que eu mudei a minha mentalidade, eu passei a ter um outro tipo de mentalidade, minha atitude passou a ser outra, meu pensamento passou a ser outro. Eu não vejo mais nada, não sinto presença de mais nada. Rapaz, eu senti a presença de aqueles arrepios, aquele negócio. Hoje em dia, cara, não tem mais nada disso. Por quê? Minha mentalidade mudou, né? É justamente isso. É isso aí, né? Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer, estamos em cima da hora, né? Então, abençoado, se o pecado é um problema, vamos falar do pecado aqui, né? Se o pecado é um problema bíblico, o pecado é visto como uma forma particular, né? E nem todo erro é um pecado.
tá? Nem todo erro é um pecado. Então, o pecado é uma visão cristã, judaica em particular. E uma difere da outra em relação a isso. Você vê que várias denominações, né, de acordo com a liderança, ele estipula ali o livro de regras da igreja, e se você não andar conforme aquele livro de regras, você está pecando. Então, passou a ser uma coisa universal, é isso que eles querem. Né? De colocar, por exemplo, você não pode usar calça comprida, tem que usar saia, né? Você não pode cortar o cabelo, você não pode tatuar. Então, eu assim entendo que se você está num local onde as diretrizes fala isso, você tem, no meu ver, tem que obedecer. Agora, se você, né? Exato, então, tem que cumprir. Tá ali. Pode falar, Ismael. Não, é isso que eu estou falando. Se você está ali e as regras são essas, tem que cumprir as regras. Tem que cumprir, agora não é pecado. Sim, não é, biblicamente não. Isso aí. E não é também um erro. Você botar um short? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Claro que não, pai. Eu não podia ir à praia, não podia jogar bola, não podia. Meu pai me proibia até de jogar bola de gude na rua, porque não sei porquê, mas até em casa não podia soltar pipa. Essas coisas que criança gosta de fazer. Não pode. Tem que manter, ir para a igreja e voltar para casa e acabou. Criou em mim o quê? Uma rejeição muito forte, cara. Muito forte. Mais tarde eu voltei pela criação, né? Pelo aquilo que foi implantado em mim desde criança. Meu pai era pastor de igreja, etc. E tal. Então, isso foi implantado dentro da minha mente, do meu subconsciente. Um dia voltei. Mas mesmo assim, André, eu estava ali me sentindo um peixe fora d'água. Estava ali, ouvia as coisas e não conseguia assimilar isso com várias questões que vinham na minha mente. Por exemplo, Deus é pai. Poxa, meu pai ficava dizendo, Deus é pai, não sei o que, aquilo outro pregando, eu ficava assim, meu Deus, se Deus é pai como meu pai é para mim, eu não quero, não. São questões que, e olha a criança, tá? Mas são questões que vinham na mente, cara. Entendeu? E é complicado a gente viver uma vida assim, né? Muito complicado. Então, aqui, né, nesse ponto que nós chegamos na nossa conversa, é que nós, como diz lá o outro lá da luta, né? É aqui que separa os homens dos meninos, né? Exatamente. E quando você começa a entender muito bem isso que a gente está falando, o que está conversando entre linhas na tua mente agora, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa live aí, esse podcast, isso que está dialogando com você agora é essa proposta, essa é a nossa proposta. Então, é nesse exato momento, quando você abre os seus pensamentos, é nesse exato momento que nós entendemos que o reino de Deus está entre nós, né? Porque nós discordamos da visão de pecado do cristianismo, que encara o pecado como sendo algo universal e não o erro. Sim. Ou seja, o cristianismo entende o pecado bíblico, porém aplica isto a todos. Eles criam uma lei universal que não é real e é antibíblica. Porque a Bíblia, imagina todos os erros, não tem como. O erro é uma coisa que ela está tendenciosa à cultura. Existem erros aí que são capitais, né? Como diz os 10 mandamentos, são erros capitais. Erros que, em qualquer cultura, vai ser abominável. E a cultura que aderir a esse tipo de erro vão ser banidas do resto da sociedade mundial, vamos falar assim, né? Imagina um país que pratica assassino assim, igual aquele filme, né? Uma Noite Sem Lei, não é isso? Não tem um filme aí que durante uma noite é liberado, né? Tudo, você pode fazer tudo, enfim, tal. Então, abençoado, nós temos que entender essa diferença. Como nós pensamos pecado? Primeiro, que erro é uma coisa, pecar é outra. O pecado foi resolvido. O pecado, essas coisas parecem ser iguais, mas são diferentes. Olha o que Paulo disse, abençoado, para a gente encerrar. Olha o que Paulo disse. Eu acho que eu nem coloquei. Romanos capítulo 7, né? Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 25. Eu vou colocar para vocês aí, irmão, só para a gente fechar esse raciocínio.
Deixa eu ver onde eu estava. Está aqui. Deixa eu ver se eu edito essa daqui mesmo. Já vou colocar para você aí. Tá aí, Romanos 7, capítulo 7, versículo 7 a 25, narra aquela Paulo, né, lutando contra ele mesmo, né, a dualidade que todos nós temos. Neste capítulo, Paulo discute a relação entre lei e pecado. Ele afirma que não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, por isso que eu falei, essa questão ela foi estabelecida lá na lei, né, mas são leis morais. As leis morais, ela continua, porque ela se tornou erro, ela é o erro, ela não é mais pecado, porque o pecado te acusava perante Deus. Hoje o pecado não te acusa perante Deus. O pecado está no mundo? Está, mas ele perdeu a força, o erro continua com força, mas não de condenação espiritual, e sim de condenação daqui. O cara que mata, ele está arriscado a sofrer um processo e ser incriminado, não é isso, abençoado? Exato, porque também, André, o contexto de Israel daquela época é diferente. Apesar de que, Israel não era nem nação, né? Eram nômades, não era nem nação, não era nada, né? Não tinha, por isso não tinha uma estrutura de governo. Moisés era o legislador, era o cara lá que governava todo mundo, certo? Então não tinha lá uma estrutura. E como eles conseguiram essa estrutura? É lógico, veio da onde? Veio do Código de Hammurabi. Todo mundo sabe que tá ali, foi lá e foi, né, reescrita. Foi inspirada por Deus? Foi inspirada por Deus. Tá? Então, a partir dali agora, eles têm um código de conduta a seguir. Certo? Então, quem ferisse esse código agora estava errando contra Deus. Então, essa é o cerne, né, da questão quando se fala pecado bíblico, quando se fala, né, de pecar contra Deus naquela época. Tá? É você errar contra as diretrizes que Deus colocou, que deu a Moisés, para Moisés compartilhar para o povo. Tá? Agora, você pegar isso aí e dizer que eu sou pecador desde o ventre da minha mãe, não. Biblicamente, não. Quando eu nasci livre de pecado. Por quê? Porque Cristo, na cruz, tirou o pecado. Mas tirou de quem? Da humanidade? Quem vivia embaixo de pecado, quem vivia embaixo de condenação era eu? Era você? Você não era nascido naquela época. Nós não éramos nascidos naquela época. Então não vivíamos embaixo de condenação. Mas o povo judeu vivia debaixo de condenação por causa da lei. Então isso que Cristo foi e perdeu força na cruz, e quando foi no ano 70, tudo veio abaixo, né? Essas são questões que devemos saber separar, porque senão você bota tudo num balaio só, como diz, né, os antigos, e você acaba fazendo uma confusão, e muitas pessoas ficam cativas, presas, por isso, como já dissemos antes, né, de cada líder fazer o seu pacotezinho e empurrar na goela das pessoas. Meu irmão, e por aí, isso não é bíblico, né? Não adianta tentar empurrar isso aí, que isso não é bíblico. Cara. E detalhe, né? Eles falam, né? O pecado original, né? Lá de Adão, ele estendeu a toda a raça humana, né? E ela hoje ela ficou, como diz o texto de Romanos capítulo 8, versículo 3, né, que Cristo condenou o pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, né? Então é algo que está condenado. E ele não te atinge. Não te atinge como era antigamente. A gente aqui não está fazendo apologia. Por isso que é bom separar a questão erro do pecado, né? Porque por isso que é bom a gente, quando começa a falar sobre pecado, a gente separar muito bem o que é o erro, o que é pecado, né? Então, o pecado aqui, ele foi condenado, Cristo condenou, não há mais condenação, tanto que o Romanos capítulo 8, versículo 1, o famoso texto, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres de condenação. E ele depois afirma ali, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, é como se tivesse um vínculo, uma costura aí, né? Ou seja, tudo que você faz se resume aqui, ó. E é justo, né, irmão? Não é justo? Como é que você vai pagar em outro plano? Né? Eu acho. Não é verdade? Aí como é que você vai pagar por um erro em outro plano?
tem que pagar aqui. Não é no outro plano. No outro plano, a gente não sabe como é que é. A gente tem uma ideia, mas a gente não sabe como é, né? Aí será que o camarada lá que, né, matou, aí na hora da condenação, a quem ele matou, os familiares daquele a quem matou, vai estar assim na arquibancada, né? Lá do grande dia do juízo final. Condenado, condena, Imagina assim, o cristianismo passa essa ideia de caos, né? E não é assim o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona tudo perfeito, irmão, tudo perfeito. Tanto que nas experiências quase morte que tem, as sérias, tá, abençoado? As sérias relatam, né, que lá do outro lado é tudo em harmonia, tudo perfeito, né? Inclusive quem vai e experimenta, né, não quer voltar, né? Não, porque ele sabe que lá é perfeito. Então, a nossa visão, devido ao cristianismo, a nossa visão espiritual, ela está distorcida. Irmão, e ela continua distorcida. Sim. Não foi meia hora de programa, 10 vídeos, 5 versículos. Não. É uma vida inteira pela frente para tu ressignificar muita coisa. E aí é difícil, né? Porque a gente fala assim, irmão, reinando em vida, tu tem que falar que tá reinando em vida. Pô, tu não tá doente, cara. Mas eu sou curado. Cara, você é maluco. Confessar, né, cara? Mas, enfim, né, abençoado? Já passamos do horário, né? Eu queria agradecer aí a todos vocês. Eu espero que... É claro que existe mais... se nós formos nos aprofundar teologicamente, nós vamos aqui, né? Tá aqui quase que o dia inteiro e não vamos chegar ao final do assunto pecado. Mas a ideia aqui era justamente, quando você começar a analisar pecado, você começa a analisar a questão erro e pecado. Pecado é uma condição bíblica e ela precisa ser resolvida nas Escrituras. E as Escrituras oferecem resolução para ela. Basta você ler certo ali onde está escrito para você entender o que foi o pecado, né? O que ele levou, né? Levou à destruição do povo de Israel, que também serve, vamos dizer assim, como um aprendizado para nós hoje, né? Não é verdade? Porque tem coisas que nós fazemos que levam-nos à destruição, da mesma forma. Só que hoje a nossa consciência ela tem que ser trabalhada diferente. E os nossos desafios hoje são diferentes também, né? É isso, abençoado Ismael? Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, fica à vontade. Canta um louvor. Opa! Não vou fazer isso, não. Pessoal, eu quero agradecer a vocês, a André também, né, por mais esse dia de conhecimento. Pessoal, eu quero deixar para vocês o seguinte, principalmente vocês que estão chegando agora, né? Pessoas que estão chegando agora em graça, tá deslumbrando um mundo totalmente diferente, né? Então, eu penso no seguinte, que você, como aconteceu comigo, eu penso que é o seguinte, as pessoas têm que ir ponderando as situações, tá? Primeiro, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é culpado pela morte de Cristo, tá bom? Isso na tua cabeça. Você não é culpado por Cristo ter morrido, tá? Ele não morreu pelos teus pecados, como a religião tenta colocar, e lá você comer um pão para poder ter comunhão, porque aquele pão simboliza os nossos pecados. Não, tá? Eu reafirmo aqui, quando você nasceu, você já nasceu livre disso. Cristo já tinha visto, já tinha acabado com tudo isso, tá? E nós nascemos livres disso tudo. Porém, isso não te dá carta branca, né, para fazermos coisas que não convêm, tá? Coisas erradas. Que você pratica aqui na Terra errado, você vai colher aqui na Terra errado e acabou, tá bom? Então, é o conselho que eu deixo, mais um conselho que eu deixo para as pessoas que estão chegando agora, essa questão, para que vivam uma vida tranquila, que realmente venha reinar com Cristo, sabe? Que realmente tenham uma mente sadia, porque essa questão, ela aprisiona muito também. Então, graça e paz para todos, tá? Tenha um domingo abençoado, tá? E tudo corra bem nesse dia. O irmão Ismael não deixou nada para mim, né?
Mas obrigado aí, Ismael, mais uma vez. E, claro, a nossa audiência aí, os irmãos que estiveram nos aturando até agora, né? Nossos pensamentos, mas é por uma grande causa, com certeza. Né? O abençoado aqui, né, o colocou aqui para fechar, né? Só para fechar com vocês aqui. Deus não tem nada a ver com os nossos pecados, nossos erros. São nossas coisas. São coisas nossas com o nosso próximo. Quando erramos, temos que pedir perdão ao nosso próximo, né? E não a Deus, porque realmente e fica aquela coisa, né? Você, pedir perdão ao meu irmão, mas não pedir a Deus. Você, quando tem uma consciência dessa, né? Aí, imagina só, né? A situação, né? Você pediu perdão lá ao teu irmão, que é o que agrada. Imagina eu sendo pai, né? Eu sendo pai de 2 filhos, aí o filho foi e brigou com o outro. Aí o filho vem e pede perdão para mim. Não, eu sou o pai, você tem que pedir ao teu irmão, pô. É o teu irmão que você deve ir. Você, comigo, você vai aí, né, vamos dizer assim, vai ouvir algumas coisas e tal, como acontece, né, irmão? Nós somos advertidos, sim, né? Não existe essa coisa assim da gente não sentir essa parte de Deus também, né? Em que nós entendemos dentro desse contexto, em que não é uma aprovação divina nisto, né? Nós entendemos desta maneira. O Djalma colocou aqui, olha, irmão, o que significa confessar os seus pecados uns aos outros para que sarei? Então, abençoado, isso aí tem muito dentro das igrejas, né? É uma fofocaria danada que depois surge disso aí, fala, a Mariazinha saiu com o Joãozinho, caramba, e o outro foi e não pagou, fez gato na casa dele, cortaram lá e tal. Né? Mais ou menos assim, mas a questão é, se você tem algum problema com o teu irmão, você procura ele lá, né? Como diz aquela parábola, antes que ele vá no juiz, né? Vai lá, se reconcilia com o teu irmão, que é a melhor coisa que tem a fazer, e é saudável, né, irmão? São coisas saudáveis. Então, tudo que Paulo falou, tudo que é bom, tudo que é amável, né? Tudo que tem boa índole, nós devemos nos apegar a estas coisas, né? Então, nós temos que ter esse equilíbrio aí, tá bom, abençoado? Não entrar em condenação, saber que existe uma consequência, assumir esta consequência, igual Zaqueu, né? Zaqueu que falou assim, eu vou lá pegar aqueles que eu defraudei e vou restituí-los até mais do que eu fiz. Né? Essa é a atitude correta. E o fim da lei, como diz o apóstolo Paulo, que o fim da lei é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Pronto, fechou. Não precisa de mais regras, de mais nada. Você vivendo dessa maneira, acabou. Você está em sintonia com aquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então, pessoal, não vou mais me alongar, obrigado a todos vocês. Semana que vem, às 11 horas, se você tem gostado, né, do nossa performance aqui, nós vamos ver se a gente traz aí outro convidado para que, né, engrandeça aqui a nossa conversa, tá bom? E não perca domingo que vem. Obrigado aí, abençoado Ismael. Não se esqueça de se inscrever lá no canal Comentando o Apocalipse. Vai lá. Vou colocar aqui um louvor do nosso Ismael, ele é um letrista de mãos cheias, tá bom? Vai lá no canal, veja, o Ismael está preparando material também, que ele vai trazer aí, ele também fala muito e fala verdades espirituais, tá bom? Obrigado a todos vocês, graça e paz, e até a nossa próxima mensagem, tá bom? Nosso próximo vídeo aí. Vamos ouvir aquela música famosa? Bora? Dizem por aí que Jesus ainda virá. Ele disse que seria em sua geração. Quem será que está mentindo? Jesus ou os sábios da oposição? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Dizem por aí que o apocalipse não aconteceu. Jesus disse a João que seria em pouco tempo. Quem será que está enganado? Jesus ou os donos dos templos? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Dizem por aí que o evangelho não foi pregado.
Paulo em Romanos diz que toda a terra ouviu sua palavra. Quem será que está mentindo? A Bíblia, os líderes de fachada, eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Dizem por aí que a verdade está escondida, mas a graça de Deus foi revelada a todos. Quem será que está mentindo? Jesus ou os cegos orgulhosos? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Saia da ignorância, abra os olhos para a verdade. A luz da graça brilha, dissipando a escuridão. Não se deixe enganar por falsas doutrinas, busque a sabedoria e a revelação. Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.